Olá, meu nome é Olivia Rodrigues, estou aqui para apresentar o trabalho de detecção de Covid-19 em imagens de raio-x, utilizando redes de aprendizado profundo. Nesse trabalho, irei falar um pouco da definição do problema, desafios e objetivo, então falarei dos métodos e experimentos para, por fim, dar os resultados e conclusões. Há no mundo hoje mais de 55 milhões de casos confirmados de Covid-19, sendo que 6 milhões desses são aqui no Brasil. O diagnóstico é principalmente feito por exames laboratoriais, sendo esses ou exames rápidos ou o RT-PCR, que é atualmente o padrão ouro para a detecção de Covid-19. Porém, o RT-PCR muitas vezes demora para gerar o resultado, então alguns médicos se utilizam de exames de imagem para auxiliar no diagnóstico. De exames de imagem, nós temos hoje tomografia computadorizada e raio-x. E qual que seria o benefício e malefício de cada uma delas? Enquanto a tomografia computadorizada é uma imagem de melhor qualidade, que tem melhor contraste, dá para identificar melhor as lesões, o raio-x, apesar de ter uma qualidade um pouco pior que esse que vocês veem à direita, ele é uma imagem mais barata de ser adquirida e pode ser adquirida em centros médicos que não têm capacidade para comprar scanners de tomografia computadorizada, por exemplo. E daí nós entramos nos principais desafios do projeto, que vem, por exemplo, a grande variabilidade das imagens de raio-x. Como vocês podem ver nesses exemplos que eu coloquei, as imagens têm contrastes muito diversos. Algumas, além do brilho, que algumas são muito escuras, tem rotação, enfim, são imagens muito variadas, diferentes da tomografia, que são bem controladas, né? E isso é um grande desafio para o projeto. E um segundo desafio está em relação a rejeições. Muitas vezes chegam para a rede imagens que não tem como gerar um diagnóstico, ou por não ser de outra parte do corpo, às vezes é um ombro, às vezes vem apenas a cabeça da pessoa, ou então por vezes o pulmão está cortado, só tem um pedaço do pulmão, só tem o abdômen, e essas rejeições elas não podem ser diagnosticadas. Então, nosso método, ele vai trabalhar com 3 classes. Com a classe de COVID, a classe de não COVID e a classe de rejeições, ou seja, as imagens as quais a rede não irá gerar um diagnóstico, nem de COVID, nem de não COVID. Bom, os objetivos, o objetivo geral, né, desse trabalho, o objetivo principal, é auxiliar na detecção de Covid-19 em imagens de raio-x através da aplicação de redes convolucionais. Desse objetivo principal, nós temos 2 objetivos secundários, que o primeiro é gerar mapas de calor das lesões encontradas, ou seja, nós queremos que a rede seja capaz de identificar nas imagens onde há lesões, ou pelo menos identificar o mapa de calor dessas lesões, e retornar a probabilidade do sujeito ter o Covid-19. Bom, o método que nós utilizamos, ele tem 2 etapas. Na primeira etapa, nós fazemos o pré-treinamento utilizando, na realidade, imagens de tomografia computadorizada. Por que nós fazemos isso? Como nós queremos gerar um mapa de calor, e nós não temos a segmentação das lesões em raio-x, a anotação dos nossos dados para raio-x é apenas o resultado do exame, do RT-PCR, ou seja, o diagnóstico de COVID ou não COVID, nós aproveitamos um dataset que nós já temos de tomografia computadorizada e que possui a segmentação para pré-treinar uma rede. E como nós utilizamos esses dados? Nós fazemos uma projeção da tomografia, ou seja, nós pegamos o volume, a tomografia computadorizada é um exame em volume, e nós tiramos a média desse volume e a média das projeções. Então, cada imagem, cada volume de tomografia vai se tornar uma projeção, né? À esquerda, vocês podem ver como a projeção é feita. Essa imagem de como a projeção é feita, ela está na axial, ou seja, é como se nós estivéssemos vendo o paciente de cima para baixo, né? À direita nós temos o resultado na coronal, que é vendo o paciente de frente.
Então, o pré-treinamento é feito com essas imagens e com a projeção das segmentações dessas imagens também. Nosso modelo é inspirado em um modelo de Zhang et al., que na realidade ele tem a ideia de utilizar adaptação de domínio. Ao invés de utilizar a ideia final dele de adaptação de domínio, nós pegamos parte do modelo dele e utilizamos uma rede de base, e dessa rede de base dividimos a saída em duas partes. Então, nós temos uma cabeça de segmentação e uma cabeça de classificação. A entrada dessa rede, que vai fazer esse pré-treinamento, é a projeção de tomografia computadorizada. Na cabeça de segmentação, sai a segmentação das projeções, no caso, a segmentação das lesões de COVID, e na cabeça de classificação, sai a classificação de COVID ou não COVID. Para fazer a segunda parte do treinamento, nós adaptamos o modelo. Então, como vocês podem ver, nós tiramos a cabeça de classificação e na cabeça de segmentação, nós retiramos a parte do upsample e adicionamos um Global Average Pooling e uma camada linear. Os pesos, tanto do backbone, que é a base, quanto das duas camadas convolucionais antes do Global Average Pooling, os pesos iniciais para o treinamento dessa rede serão os que nós conseguimos através do pré-treinamento com as projeções de tomografia computadorizada. A partir dessa segunda etapa, nós entramos com uma imagem de raio-x e temos como saída a probabilidade dessa imagem ser COVID, não COVID ou uma rejeição. E através de uma das convoluções, nós conseguimos gerar um mapa de calor. Bom, em relação aos experimentos, para o dataset da primeira etapa, das projeções, nós utilizamos 404 projeções de não COVID, 95 COVID, e nós não tínhamos nenhuma rejeição nesse dataset. Para imagens de raio-x, nós tínhamos 2.668 não COVID, 448 COVID e 199 rejeições. Utilizamos FGNet B4 como backbone, Cross Entropy como loss function e otimizador ADA. Como resultados, nós temos uma F1 score de COVID de 0,87, não COVID de 0,95 e a rejeição de 0,97. Isso nos dá uma área sobre a curva ROC de 0,97. E o resultado visual que nós temos, que é o mapa de calor das imagens de raio-x, é esse que vocês podem ver. Nós conseguimos ter um mapa de calor, mostrando mais ou menos onde ficam as lesões. Se nós comparamos esses mapas de calor com o heatmap, com o modelo de heatmap, que é esse que eu acabei de apresentar, em relação à FGNet B4 pura, treinada e colocando uma cabeça de classificação no final, apenas na FGNet B4, sem fazer o pré-treinamento com as projeções, vocês podem ver que há uma grande diferença. Fazendo o modelo de heatmap que eu expliquei agora, nós conseguimos de fato encontrar mais ou menos onde ficam as lesões, já que o FGNet B4 pura nós não conseguimos. Bom, é um pouco contraintuitivo nós utilizarmos o ramo de segmentação da rede pré-treinada para gerar uma classificação, mas isso é feito propositalmente para que a rede seja forçada a identificar onde estão as lesões. Nós mantemos no pré-treinamento os dois ramos, tanto de segmentação quanto de classificação, porque um auxilia o outro. Quando nós tiramos o ramo de classificação, a segmentação fica pior no pré-treinamento. Então, nós mantemos os dois ramos. E, por fim, esse trabalho faz parte de um projeto que está em andamento. É um consórcio do MIC-Lab com a Neuromind. E nesse consórcio, nós somos ganhadores do desafio IdeaGov. Muito obrigada.